Olá, aluno da segunda série do ensino médio. Aqui é a professora Eide, de arte. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o teatro. Vamos falar sobre os jogos teatrais e improvisação. Vamos conferir aí sobre as características desses jogos, da improvisação no teatro. Vamos falar um pouco sobre Viola Spolin, saber quem é essa referência para o teatro, jogos teatrais. Vamos resolver atividades juntos e ao final eu vou deixar uma super dica de atividade prática que você possa fazer aí na sua casa. Então, me acompanha, vamos imergir nesse conhecimento, falar um pouco sobre os jogos teatrais e improvisação. Aluno, é muito importante a gente lembrar que quarentena não é férias. Então, a gente está fazendo todo um esforço, de gravar aulas para você, de você ter a oportunidade de estar presente aqui conosco e fazer os seus estudos aí em casa, suas pesquisas. Então, vamos lá, vamos continuar aí nesses estudos firmes para que logo a gente possa retornar para a nossa sala de aula. Lembre-se, a arte é uma área de conhecimento. Ela nos dá possibilidades de conhecer o mundo, formar as nossas próprias opiniões, o nosso senso crítico, a nossa visão de mundo. E o teatro, ele nos leva a melhorar a nossa expressão corporal e também a formar nossas próprias opiniões. Afinal, o teatro é uma área da linguagem, uma linguagem artística. Vamos conferir então a aula de hoje? Me acompanha aí na tela. O que são jogos teatrais? Jogos teatrais é o termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, seja dramático, a partir de textos de teatro, cenas, esboços ou improvisações, ou também na forma de jogos lúdicos ou brincadeiras. O termo lúdico trata-se de ser uma maneira de aprender se divertindo, como se os atores estivessem brincando, só que com regras claras e objetivos específicos. Volte aqui comigo. É importante saber, então, que os jogos teatrais é uma metodologia para se aprender o teatro, só que é uma maneira divertida. O lúdico leva a isso. Então, o termo lúdico, nesse sentido, é para aprender se divertindo, para descontrair. Mas é importante a gente deixar claro que para desenvolver os jogos teatrais é preciso de regras, algumas regras específicas que a gente vai já conhecer um pouquinho sobre elas. Acompanha comigo na tela a leitura. Jogos teatrais são a designação dos jogos improvisatórios desenvolvidos pela diretora teatral norte-americana Viola Spolin, para fins de preparação de atores profissionais ou na utilização do teatro para iniciantes, ou mesmo nas atividades escolares. Toda a obra de Viola Spolin está editada no Brasil pela editora Perspectiva, com tradução de Ingrid Dormian Coldella e de Eduardo Amos, improvisação para o teatro e o jogo do livro do diretor. Os jogos teatrais não são quaisquer jogos, mas uma preparação e vivência da prática teatral, onde estruturas operacionais como o que, quem, onde, procuram possibilitar a experiência das convenções da interpretação teatral e de suas técnicas de forma de vivência de jogos de teatro. Volte aqui comigo. Percebemos então que os jogos teatrais é essa maneira de se aprender a técnica teatral, mas é preciso de algumas regras específicas. Acompanha comigo na tela. Características dos jogos teatrais: jogos de regras, divisão palco e plateia, transição de gesto espontâneo para a decodificação de seu significado, estabelece o processo de comunicação intencional ou explicitamente, dirigido para observadores e a avaliação. Pode voltar aqui comigo, então, nós percebemos que é preciso de algumas regras, Saber onde vai acontecer a cena, quem que é o personagem que vai desenvolver a ação, E o que é a própria ação. E aí é necessário que existam essas regras específicas para que o aprendizado aconteça, pois afinal, toda regra, todo jogo vai passar também ali por uma avaliação, a avaliação do aprendizado.
Acompanhe comigo na tela. Viola Spolin. Viola Spolin nasceu em Chicago em 7 de novembro de 1906. Autora e diretora de teatro, é considerada por muitos como a avó norte-americana do teatro improvisacional. Ela criou uma metodologia de atuação e conhecimento da prática teatral, que está presente em todos os fundamentos da atual comédia norte-americana, inclusive no stand-up comedy. Spolin desenvolveu o método conhecido como jogos teatrais inspiradas, entre outros, por Neva Boyd, importante educadora de Chicago, que desenvolveu seu trabalho a partir dos jogos recreativos praticados com as levas de imigrantes que chegaram durante a Grande Depressão. Ainda aí na tela, cada jogo é constituído a partir de um foco específico, desenvolvido a partir de instruções e regras que levaram o jogador a desenvolver formas da arte teatral. Sua base é a experiência prática e social do grupo e do ator, onde são fiscalizadas as possíveis experiências. Procura-se com os jogos teatrais desenvolver uma forma de prática teatral que não seja elaborada apenas na mente do ator ou jogador, mas na sua vivência improvisacional. Os métodos de Viola Spolin nos mostram que o teatro pode ser feito por qualquer pessoa e não necessariamente tem algo a ver com ele, e que pode sim aprender e atuar e ter uma experiência criativa pelo teatro, ou seja, fazer teatro não tem nada a ver com o talento, qualquer pessoa pode fazer teatro. Volte aqui comigo. Nós conhecemos agora um pouco sobre a diretora teatral que traz, a proposta dos jogos teatrais e improvisação para o conhecimento da prática teatral, como o aprender também de forma lúdica, criativa, onde o participante, o aluno, o ator, ele vai ter ali a oportunidade de aprender de uma forma mais espontânea e criativa. Acompanha comigo na tela. Agora nós vamos perceber os elementos essenciais para que esse jogo aconteça. Quem é o personagem, o que é a ação e onde o lugar. Através desses elementos podemos identificar quem é o personagem, o que ele está fazendo e onde ele está. O quem representa o personagem, o que representa a ação do personagem, onde o lugar em que a ação está ocorrendo. Retorne aqui comigo. Hoje nós estamos estudando sobre os jogos teatrais e a improvisação no teatro. Percebemos que para que esses jogos aconteçam, precisa-se de regras específicas. Decidir quem vai ser o personagem, aonde a cena vai acontecer, quem vão ser os personagens, o quem, o que é a ação, e o onde, que é o lugar onde a ação vai ser desenvolvida. Acompanha comigo na tela. Improvisação como técnica teatral. A improvisação no teatro pode acontecer em função de um problema que surge na hora do espetáculo, mas há companhias de teatro que criam jogos teatrais em que a improvisação faz parte da técnica e da concepção cênica adotada na criação da peça. Um jogo teatral com improvisação pode acontecer em vários locais, com base em muitas situações. Para que ele aconteça, precisamos que pessoas que jogam estejam predispostas a brincar, a jogar e a enfrentar os desafios da improvisação. Observa aí na tela que é preciso fazer alguns combinados para que esse jogo teatral de improvisação dê certo. Quem serão os jogadores? Quais serão as regras? Qual será a duração desse jogo? Qual será o problema que vai gerar a improvisação? É importante saber, volte aqui comigo, que a improvisação no teatro, ela vai ajudar o ator, o aluno, o ator, a representar alguma coisa de forma rápida e prática. Por isso que é necessário pensar sobre as regras que vão levar esses jogos e a improvisação a acontecer. Acompanha na tela. Eu trago para você uma referência de uma companhia de teatro que criou a improvisação, jogando no quintal. O jogo do teatro acompanha a leitura. O jogo do teatro com improvisação é uma forma de criação artística que mostra que aprender e criar podem ser processos divertidos e prazerosos. Jogando no quintal,
une a arte da improvisação e do palhaço, os atores criam a atmosfera de uma verdadeira partida de futebol. Retorne aqui comigo. Então, essa companhia é a companhia Jogando no Quintal, com o espetáculo Jogando no Quintal, é uma companhia brasileira, e eles trazem a ideia de uma partida de futebol, só que os atores, né, estarão vestidos, caracterizados como jogadores de futebol e com a caracterização no rosto de palhaços. Eles vão ser o time, vão ser divididos, e quem vai ditar as regras é a própria plateia. A plateia, ela participa nesse momento, ditando as regras, quem vai ser cada time, e aí tem toda uma cena, de uma partida de futebol, a ideia da grama sintética, o bandeirinha, mas o juiz e quem dita as regras é a plateia. E aí imerge-se ali nessa ideia de uma jogando no quintal, né? Eu deixo para você, observa aí na tela, que embaixo das imagens eu deixo para você ali o site onde você pode estar acessando e continuando as suas pesquisas em casa, né? Tente aí a curiosidade, aguça a sua curiosidade, e aí você vai até ali o site, visitar, fazendo as suas pesquisas, ok? Em seguida, retorne aqui comigo um pouquinho. Vamos aqui lembrar do que estamos falando, para a gente não se perder. Estamos falando sobre jogos teatrais, e a improvisação no teatro. Como é que esses jogos deverão acontecer, as regras específicas que precisa para que esse jogo aconteça, porque não é qualquer jogo, e aí precisa-se daquelas regrinhas básicas, né? Quem vai ser o personagem, qual vai ser a ação desenvolvida, qual vai ser o local que essa ação vai ser desenvolvida. Falamos também sobre a Viola Spolin, né? A diretora teatral que trouxe essa ideia dos jogos teatrais e improvisação. E aí a gente viu algumas características, conheceu ali a companhia que trouxe o espetáculo Jogando no Quintal. E agora, galerinha, acompanha comigo que a gente vai resolver uma atividade que é para fixar melhor o nosso conhecimento, tá bom? Muita atenção agora, atenção na leitura, faça essa leitura aí em casa novamente, para ali poder ajudar também na sua interpretação textual. Acompanha comigo na tela? Um relacionamento de grupo saudável exige um número de indivíduos trabalhando interdependentemente para completar um projeto com total participação individual e contribuição pessoal. Se uma pessoa domina, os outros membros têm pouco crescimento ou prazer na atividade. Não existe um verdadeiro relacionamento no grupo. O teatro é uma atividade artística que exige o talento e a energia de muitas pessoas. Desde a primeira ideia de uma peça ou uma cena até o último eco de aplauso. Sem esta interação, não há lugar para o ator individualmente, pois sem o funcionamento do grupo, para quem iria ele representar? Que materiais usaria e que efeitos poderia produzir? O aluno-ator deve aprender que, como atuar, assim como no jogo, está intrinsecamente ligado a todas as outras pessoas na complexidade da forma da arte. O teatro improvisacional requer relacionamento de grupo muito intenso, pois é a partir do acordo e da atuação de grupo que emerge o material para cenas e peças. Spolin, né, Viola Spolin, Improvisação para o Teatro de São Paulo, Perspectiva 2008. Vamos conferir o que pede agora o nosso enunciado. Com base no texto, as diferenças e similaridades de atores são essenciais no teatro de improvisação no quadro. Letra A, todos experimentam o teatro juntos e sem julgamentos. Letra B, uma parte do grupo comanda a outra, exercendo o poder. Letra C, a opinião de alguns tem valor e demonstra a capacidade individual. Letra D, a individualidade se destaca e traz à tona o talento daquele que é melhor. Letra E, uma pessoa que precisa dominar, comandando as ações do grupo sem acordos. Galerinha,
Como a gente está falando, né, volte aqui comigo, como a gente está falando de Viola Spolin vai trazer uma ideia em que todos devem experimentar juntos e sem julgamentos, né? É um grupo, uma equipe. Então, a gente marca, olha lá a nossa questão na tela, a gente marca a letra A, ok? Eu deixo então, gente, uma ideia de atividade prática, que é uma construção de máscara, que você pode estar fazendo aí na sua casa. Veja aí as referências, acompanhe os links da nossa aula para reforçar o conteúdo, reforçar a prática. Aluno, eu te desejo aí bons estudos, espero te encontrar numa próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, é lá que estará todo o nosso material disponível para você. Um grande abraço da professora Eide.